Uma pergunta que fica aqui, outra pergunta que quero fazer para a Abrage e a Abrat, e que, obviamente, vocês têm discernimento, qual foi o impacto real da resolução da medida provisória 579 no setor? Qual foi o impacto real da medida provisória 579? O que impactou, o que atrapalhou na lógica do planejamento do setor energético no país? E a outra pergunta, esse impacto tirou em volume de recursos que poderiam ser investidos em geração e transmissão. Um exemplo, obviamente, não tendo resultado antes da medida provisória 579, se valendo e mensurando o valor, o quanto a gente conseguiria ter avançado nisso, né, nas políticas de desenvolvimento, de transmissão e de prestação de serviço, quem sabe até mesmo na ampliação e na equação dessa questão, não só da energia, mas dessa alternância de elevar, quem sabe, um programa, uma política mais eficiente no setor primário, que é extremamente necessário, falando de energia trifásica. Pergunto também, existia um planejamento do setor elétrico para repotenciar e ampliar as usinas. Primeiro é isso. E se ainda existe a possibilidade de acontecer mesmo após. Por exemplo, qual o tempo que a gente vai levar, porque tinha uma política, tinha um projeto, qual o tempo, a morosidade que a gente vai levar para tentar reequacionar, reequilibrar o setor frente aqui, para não ser leviano, mas para não falar também a política equivocada, eu acho que esse é o melhor termo, a política equivocada da medida provisória 579, qual o tempo do tempo e do espaço que a gente vai levar o país, o Estado do Rio Grande do Sul, para tentar equacionar e voltar na normalidade. E quanto seria incorporado ao sistema com as ampliações e repotenciações do setor, já que o setor estimava em 20 mil megawatts. Queria fazer uns questionamentos também para a Seletro, para a FECOERGS e para o SERGS. Eu não sei se o senhor está anotando, se o pessoal está anotando, mas eu tenho disposição também depois de... É porque senão a gente fica nesse ping-pong e a gente acaba... Mas eu tenho disposição, estou aqui para que a gente possa fazer. Era legal também saber da SERGS aqui, da Seletro e da FECOERGS, o atraso nas obras de linha de transmissão impede a conexão e ampliação das cooperativas. Então, se vocês também conseguem dimensionar o prejuízo que teve isso, porque isso resulta na ponta, já que vocês prestam serviço de uma forma mais... tem essa relação mais direta com o fornecedor, seja na prestação de serviço, tanto também na reclamação, né, no diálogo, no entendimento com o consumidor. Eu acho que, nesse primeiro momento, seriam esses. Eu tenho disposição de reafirmar aqui as perguntas, mas eu acho que... E aí que a gente possa ir avançando, presidente. Então, inicialmente, o representante... Emendar algumas perguntas aí, para não pegar o fio da meada do relator. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, eu vou passar a palavra para o deputado Frederico, que quer dar continuidade ao assunto, e aí depois se responde em conjunto as perguntas e nós podemos debater também em conjunto. Deputado Frederico. Presidente Lucas, relator, deputado Catarina, Benemídio, Stefanello e aos demais convidados, minha saudação, e dizer que nós estamos vendo aquilo que era previsto, deputado Catarina. Há 1 ano, 2 anos atrás, nós estávamos prevendo, sim, um colapso, por falta de uma estratégia, de um plano de ação mais pragmático do governo federal. A questão do potencial gerador hoje do Brasil é limitadíssimo. Para nós, que somos da ponta do sistema, mais ainda. As nossas alternativas eram já previstas, alternativas mais caras, porque retomar a útil uruguaiana lá era saber que tinha que buscar energia de muito longe, o gás de muito longe, que a Argentina quebrou o contrato. Então, se pegarmos só o contrato de Uruguaiana, que era um contrato feito com a CE, com a RGE e com a AES, o custo de procurar no mercado spot essa energia já previa quem teria que correr esse risco, quando foi desfeito o contrato, de que ia pagar muito mais caro. Ia ter que repassar isso. Né? E nós, lá atrás, nós dizíamos, olha, né, essa corda ela é uma corda muito fina, ela vai estourar,
E agora, com o ano eleitoral, só não vai estourar em 2014, porque é ano eleitoral. Vai empurrar para frente. E essa suba de 45% que foi dado, que foi 45%, para a AES agora, que a data aniversário das revisões deles é abril, foi dado agora e o ano que vem, 30 e mais 15. A RGE vai ser agora em julho, a CE vai ser lá em outubro, e vai ter que aumentar para poder diminuir a bolha que ficou desde o período passado. Vai ter racionalização. Não vai, ou começa a fazer agora, viu, presidente? Até essa era uma pergunta que eu queria me encaixar com a proposta do relator, de que qual é a ideia de vocês em relação a ter que começar um processo de racionalização agora de consumo. Ou faz 30% lá na frente, ou começa fazendo 5% agora. Mas tem que começar a fazer. Não tem a capacidade da recuperação hídrica, eu estava vendo a Veja de hoje, né? Tem esse gráfico feito pela mesma empresa, diga-se de passagem, que a presidente da República ouviu para algumas ações do passado. Então, é uma empresa que, no mínimo, está falando a verdade, porque se ela é contratada do governo para sugerir caminhos, é a mesma que diz que, se nós alcançarmos 100% da meta de recomposição hídrica, 100%, nós ainda assim vamos correr o risco de falta de energia. 100%. Como isso vai ser difícil acontecer, na verdade, que nós vamos puxar lama daqui uns dias das hídricas, né? Porque não vai ter essa capacidade. Então, tem que começar a fazer a racionalização. E estoura no bolso do consumidor, né? O governo federal que não fez essa projeção, se não trabalhou uma política mais determinada e certa para essa situação, está pagando caro por causa dessas termoelétricas, né? E repassando para os consumidores. Eu quero saber como vai ficar, Benemídio, a indústria do arroz, que está com todo o arroz estocado, Lucas, para começar a elaborar agora. E para elaborar vai precisar de energia. Então, o arroz é um produto de cesta básica, né? Produto importante socialmente falando, que é um prato que, o mínimo do brasileiro, ele come arroz e feijão, né? E vai ter que repassar isso. A carne também. Eu estava em São Francisco de Assis, nesse final de semana, o quilo da carne de boi, hoje, ela está em torno de 4,10. O ano passado estava 3,70. Ou seja, houve uma suba de 10%. Se tu bota 30% em cima agora, nos próximos abates, no custo de energia, vai ter que repassar o preço. Então, os usuários, né, nós, os consumidores, nós vamos pagar diretamente os 30%, e indiretamente nós vamos pagar o aumento do preço dos produtos, porque não vai ter como deixar de repassar um valor desta monta, né? 30% não são 3, 30% não são 10. O preço do salário do aposentado, nos últimos, o valor do salário dos aposentados deve ter remunerado, reajustado 5% no último ano. Então, eu acho que a situação ela é muito complicada. E a pergunta é também uma outra questão, que é sobre, me parece, um dos grandes entraves para que as questões que estavam sendo quase certas ou dadas por certas da retomada, que é a exploração do carvão, e até novas obras para geração e distribuição e transmissão, que não sai por problemas ambientais. Qual é a opinião de vocês em relação a isto? Eu fiquei sabendo, deputado Lucas, que nós temos, por exemplo, uma subestação em Santa Cruz que não consegue a liberação do IFAM e da FEPAM, e uma subestação que deve ter sido feito um investimento lá de 10 milhões de reais, e está preso por falta disto. E que tem uma legislação, inclusive, deputado, não sei se a assessoria tem esse conhecimento, Lemos, tem uma legislação que foi alterada aqui no Rio Grande do Sul, que a tensão aqui no Rio Grande do Sul para ter o licenciamento da FEPAM é de 69 kV. Não sei se é kV, pode ser, me corrija se eu estiver errado. Enquanto em outros estados, como Minas Gerais, Santa Catarina, é 230. Então, eles pegaram todos os processos que estavam lá, meu professor de energia aqui pode me corrigir se eu estou dizendo uma bobagem, e aí colocaram agora para o IFAM, só tudo que for abaixo, ou seja, for 69, mas tem que passar pelo crivo lá do IFAM. O IFAM não tem gente para fazer isso. Então, nós estamos com tudo travado. A pergunta é se isso é verdade ou não, né? Se teria que aumentar de novo, ou teria, enfim, qual é a solução para desnodar os processos que acabam sendo eles entraves
né, de novas oportunidades de geração, ou de melhoria do sistema, da qualidade da energia, né, a parte elétrica também, que se carece aí ter melhorias. Então, essa questão ambiental, na visão de vocês, ela é, porque do carvão eu não preciso nem perguntar, que eu sei que é. Né? O doutor Benemito já disse aqui, a visão fora, quando era só da parte elétrica da atual presidente, era uma. Agora, refém de interesses, como diria o Brizola, ela tem outra visão. Em relação a isso, o carvão que estava por sair do papel não saiu, o preço, né, se eu não me engano, dos leilões foi baixíssimo, acabou não andando. E a questão também, Lucas, que eu acho que deve ter, não sei se já tem nos teus requerimentos, é o custo das obras inacabadas. Quer dizer, parques eólicos que estão prontos sem transmissão. Quer dizer, o que isso está gerando para nós? Né? Nós temos aí uma demanda de 70% na geração de energia para o Rio Grande do Sul ande, ou seja, nós somos importadores de 70%, e nós não temos, mesmo que sejam pequenas bases de produção de energia, com obras concluídas de transmissão. Apesar de ser pouco pela demanda que nós temos, mas de pouco em pouco nós chegamos lá naquela necessidade que se atende. Né? E do norte tem. Então, por último, a questão ambiental, essa questão da bolha e do racionamento, se vocês acham, qual é a opinião em relação a isso. Né? E nós temos que alterar essas leis que estão aqui vigindo, adaptando elas até a leis semelhantes a outros estados, para evitar todo esse imbróglio, né, essa burocracia que passam por órgãos ambientais que não tem gente para poder fazer isso. Então, qual é a opinião em relação a isso? E, por último, eu gostaria, presidente, que daqui a um pouquinho mais eu tenho que me afastar, de repetir que nós temos uma reunião, né, importante, talvez Vossa Excelência já tenha manifestado, que é a primeira interiorização nossa na sexta-feira, lá no Alegrete, né? E já estão confirmados aí praticamente 10 municípios da região, prefeitos, vereadores, entidades de classe, a Farsul está indo com trabalho, a Fiergs vai levar outro trabalho, enfim. E um deles diz do aproveitamento da biomassa, cada vez mais da biomassa, para tirar um problema ambiental, Benemito, que tu conhece bem da nossa casca de arroz, mas com diminuição do custo, ou com subsídio, ou com incentivo, que seja, como tem a bagaça da cana. Né? Quer dizer, se não tiver isso, tu ir buscar a casca de arroz 300 quilômetros quando está acontecendo, para poder gerar 5 megawatts, 4 megawatts de energia, que é algo importante, né? Se tu está levando o problema ambiental e tu está produzindo uma energia limpa, né, e dando condição de subsistência ali de um grupo de cidades que, na maioria delas, não tem hoje, né, condições de expansão nenhuma de investimento por falta de energia. Então, essa reunião lá de sexta-feira, ela promete e vai levar um incremento, presidente. Eu acho que não tem problema nenhum essa pergunta também, de nós falarmos sobre a questão do aumento do custo e pedimos esclarecimentos para a ANEEL, estava falando com o Lemos, para confirmar alguém da ANEEL lá, para nós explicar o que eu já recebi algumas explicações, para nós explicar o porquê que foi 30%, né, esse repasse que foi autorizado pela ANEEL. E porque, senão, o João e a Maria, que ainda não, porque tem um delay, né? Tem um delay na indignação, que o delay é quando chega a conta, tu fica sabendo, mas aí ela vem, passa 30 dias, aí quando cai na tua caixinha postal lá é que tu aumentou em 30%, que barbaridade. Nós já sabemos que isso já está acontecendo, mas tem um delay natural, que é quando aperta, toca no bolso do cidadão, que o cidadão grita. Então, nós vamos fazer isso já prevendo, né, que as pessoas vão querer uma explicação. Porque, a grosso modo, mesmo que tenha sido por outra motivação, houve uma manifestação do governo federal ano passado dizendo que ia baixar a energia. E acho que até fizeram medidas para baixar mesmo. E baixou. E baixou mesmo. Né? Mas sem o médio prazo, sem falar do que ia acontecer esse ano. Acumulou. Era uma coisa mais para o momento. Né? E agora, né, mordeu a língua, porque na interpretação do João da Maria, que a maioria deles, como eu, são ignorantes, eles fazem o seguinte, que, bom, só um pouquinho, a presidente disse que ia baixar 18%, agora aumentou 30%. E o consumo aumentou. Por quê? Porque, logicamente, quando ela disse que ia diminuir, o que aconteceu? Compra de ar-condicionado. Tem Rivera, Lucas, tem lojas hoje de free shop lá só vendendo ar-condicionado. Mas vendem assim, caminhões de ar-condicionado. Então, aumentou o calor, disse que diminuiu o preço, toca ali ar-condicionado.
aumentou o consumo. Então, a pergunta é, racionamento deve começar agora? 2, questão ambiental. 3, alteração de leis. Se há a possibilidade de alteração de leis para evitar essa burocracia que tem que passar pelo IFAM, qualquer tipo de situação, né, de revisão. E, por último, essa situação lá de Alegrete, que eu acho que não vai ter problema, né, presidente? Para a gente poder fazer esse debate com a ANEEL participando e criando lá os esclarecimentos. As cooperativas vão aumentar? Vão reajustar? A autorização foi de 30, vão reajustar 30? Só para ter uma informação também em relação a isso. Obrigado, deputado Frederico Antunes. Eu quero reforçar o convite aqui feito pelo deputado, nós faríamos no final. No dia 2 de maio, nós teremos a nossa audiência pública no município de Alegrete. É a primeira audiência pública da CPI de energia elétrica, de um acordo de 6 audiências públicas que acabaram dividindo o Estado em 6 regiões. E quero agradecer o esforço do deputado Frederico Antunes, que vem utilizando do seu trabalho de organizar e mobilizar a região, que é a religião que ele representa, além de tantas outras aqui dentro dessa casa. E, deputado Frederico Antunes, a audiência pública ela tem esse caráter de dar liberdade a quem se manifesta, né? Então, não há problema algum de tocar em qualquer assunto relacionado a déficit de energia elétrica, a investimentos, a qualquer problema. Então, nós teremos toda a tranquilidade. A nossa assessoria já está designada a acompanhar, estará lá, acompanhando o andamento da audiência pública. E a ANEEL ainda não confirmou enviar algum representante. Porém, nosso pessoal ainda estará até o último momento ligando e pedindo para que se façam presentes pela necessidade da discussão em virtude do que é colocado aqui pelo nobre deputado. Questão de ordem, presidente. Deputado Catarina Palladini. Não, só quero requerer aqui a prorrogação da reunião com base no artigo 2º, parágrafo do artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, até porque a gente consiga fazer a reunião da CPI com a participação dessas entidades, ganharam corpo. Eu acho que aqui começa a dar o eixo dessa CPI, então quero agradecer também a importância e, em decorrência disso, a gente está prorrogando e está prolatando o prazo que a gente consiga elucidar aqui, dar sequência nos encaminhamentos. Está prorrogada em virtude do pedido do deputado Catarina Palladini. Então, nesse momento, nós vamos começar a responder às perguntas colocadas pelos deputados. Inicialmente, as perguntas do deputado Catarina Palladini. Eu acredito que as primeiras foram endereçadas ao senhor Carlos Ronaldo Vieira, da Abrage, deputado. Da Abrage e o senhor César de Barros Pinto, da Abrate. Então, nós vamos dar a condição de resposta a eles e, posterior, passaremos aos demais representantes, o doutor César de Barros Pinto e o doutor José Benemídio Almeida e o doutor Jânio Vital Stefanel. A palavra está à sua disposição, senhor Carlos Ronaldo Vieira Fernandes. Não, antes de responder mais objetivamente os questionamentos do deputado Catarina, é necessário que se faça uma ponderação que eu acho que ela é fundamental aqui na CPI. A Assembleia Legislativa, esse espaço aqui é um espaço político, de formulação política e de posições de projetos políticos diferenciados no âmbito aqui do Estado e que se reproduzem também no país. Nós, da Abrage, e acredito que também a nossa co-irmã Abrate, assim como vai acontecer também com a Abrade, quando aqui estiver, nós representamos um conjunto de associados, e aí estão representadas empresas privadas e empresas estatais, que têm visões diferentes, inclusive do que representa o mercado de energia elétrica numa e noutra visão. O privado tem a visão de que energia elétrica é um produto, o estatal tem uma visão de que a energia elétrica ela está aí para
servir o cidadão e para o desenvolvimento coletivo. Mas nós representamos os dois, a empresa privada e a empresa estatal. Nós representamos empresas estaduais, como é o caso aqui da CE, no Rio Grande do Sul, mas representamos também, como é o caso da CEMIG e da COPEL e da CESP, e são governos de projetos políticos partidários diferentes, e, portanto, também com visões de desenvolvimento diferentes. E representamos também empresas estatais federais. Então, nós, enquanto representantes, entidade representante dessas diversas empresas, nós devemos colaborar com o debate da forma mais técnica possível, para que, a partir da nossa intervenção, não se produza algo para além do que seja o esperado, que é a construção da cidadania e o desenvolvimento do Estado e do país. Porquanto as posições aqui emanadas são da entidade e não do cidadão que aqui representa a entidade. Então, procuro, dentro do que aqui foi colocado, construir assim as respostas o mais tecnicamente possível. Não que não pudesse tomar partido, mas estaria sendo injusto com aqueles que me delegaram a responsabilidade de representar um conjunto de empresas que tem mais da metade da capacidade instalada aqui no país. Então, vou começar como superar os 5.500 megawatts ano, que representam, na verdade, 53% da matriz hoje existente, que é de aproximadamente 128 mil megawatts instalados. Bom, primeiramente, só com energia alternativa, isso não se dará, e mesmo que desse, ele não tem a governabilidade, a energia alternativa, e principalmente a eólica, ela não tem a governabilidade de quando irá ocorrer os ventos. Diferente dos regimes hídricos, que, embora tenha essa questão da imprecisão e do imprevisto, é possível, através de barragens, tu ter uma regularização e uma utilização ao longo do tempo daquela energia potencial que está ali armazenada. E, portanto, deputado Paladino, o crescimento de 5.500 MW vai continuar ocorrendo em grande parte pelas usinas de base hídrica, cada vez mais distante dos centros, ou seja, com custos maiores do ponto de vista da transmissão, como ocorre neste momento, por exemplo, com Belo Monte, que é uma usina de 11 mil mega, dá 2 anos de crescimento, mas que é uma usina que está lá na região norte. Mas também é verdade que, cada vez mais, as usinas, por conta dos impactos ambientais e da articulação dos movimentos ambientalistas, cada vez mais elas têm restrições do ponto de vista da acumulação de água para gerar energia. Cada vez mais as usinas hídricas, elas são a fio d'água, ou seja, aquilo que tem para gerar é gerado, mas tu não tem uma grande capacidade de acumulação, porque tu teria que inundar grandes áreas de terra, em boa parte delas terras agriculturáveis, e que, portanto, e outras com mata nativa, enfim, bom, os impactos ambientais, acho que o próprio deputado Frederico Antunes colocou bem que as restrições, colocou muito bem, as restrições ambientais são cada vez maiores, e então tu tem, mesmo em usinas de grande porte, tu tem uma restrição do ponto de vista do que poderia aquela usina gerar se tu não tivesse essas restrições. Mas vai continuar crescendo muito desses 5.500 megawatts ano de origem hídrica. As térmicas, elas têm um papel fundamental, porque, além de serem rápidas, elas, além de serem rápidas na sua construção... Só para a pergunta é que isso aqui foi feito um planejamento de 2012 a 2022. Isso foi o planejamento foi feito antes da medida provisória 579. Sim, mas eu já lhe respondo. No caso das usinas novas, não tem impacto da medida 579, porque a terceira pergunta foi sobre repotenciação, tem a ver com isso aqui. Mas, no caso das usinas novas, do crescimento de 5.000 megawatts ano de capacidade instalada, a medida provisória ela não tem impacto nenhum, porque são usinas que serão ainda amortizadas e remuneradas e depreciadas ao longo do prazo de concessão.
A medida provisória ela pega as usinas que já tiveram vencido o prazo de amortização e, portanto, foi prorrogada a concessão ao preço de custo de operação e manutenção. Mas, eu retomando a questão térmica, eu acho que esse trabalho, a CPI e a Assembleia Legislativa como um todo, eu acho que tem, é de despertar o país para a questão da geração térmica a partir do carvão. É verdade que o carvão, em torno de 90% do carvão está aqui no Rio Grande do Sul, e isso, de alguma forma, nos coloca numa condição de lutar quase que sozinho contra o restante do país, do ponto de vista de ter essa base de carvão aqui. Mas, hoje, o carvão ele não está entrando na matriz por conta de que tem alguma objeção. No último leilão foi permitido, e já o colega que me antecedeu colocou, ele perdeu para outras fontes, tipo biomassa, enfim, que saíram a preços menores do que o carvão. Então, há que o Rio Grande do Sul, como um todo, fazer um esforço, e aí, quando eu digo um esforço, independe de partido A, B, eu acho que o Executivo, o Legislativo, enfim, essa casa que tem que construir um movimento no sentido de valorizar o carvão na matriz energética brasileira e ocupar um espaço nesses 5.500 megawatts. O Brasil possui aproximadamente 31 bilhões de toneladas de carvão, 28,5 está aqui no Rio Grande do Sul, aproximadamente 2,5, um pouco mais do que isso, está em Santa Catarina, e o restante todo está no Brasil todo. Então, esse é um papel que nós temos que colocar. A energia eólica é importante, mas ela vai cumprir um papel de complementariedade, ela vai complementar o que a térmica e a hídrica gerar, e na hora que ventar. E tu não tem como fazer armazenamento como tu tem no caso da água. A água tu consegue armazenar energia através de barragens. No caso da eólica, tu não armazena vento. Então, é na hora que deu. Se for de madrugada, é de madrugada, quando, às vezes, a população não está necessitando tanto de energia. Em relação aos impactos, na medida 579, naquelas usinas que já estavam amortizadas, obviamente que teve impacto. O nosso colega da Abrat colocou que a relação de 70 para 30, a receita que era de 100 passou para 30, ou em torno disso, ou 40, mas em torno disso. Obviamente que houve impacto e o período foi curto. Agora, o que a Abrage tem buscado, nós da Abrage, aí eu falo como entidade, a Abrage, o que nós temos buscado junto ao governo, junto à ANEEL, é estabelecer, não na forma como estava antes, em que tu tinha, por exemplo, tu vendia num leilão de energia existente, uma usina que já tinha 50 anos vendia energia a R$ 105 o megawatt-hora, e uma nova usina que ainda teria que fazer o investimento, construir 5 anos, apropriar a casa e coisa, tu leiloava a 100 ou a 95. Então, não tinha lógica tu vender uma energia já amortizada a 105 e vender uma energia nova também ao mesmo preço. O governo, quando instituiu a medida provisória 579, buscou pagar a operação e manutenção. Estou falando no caso das usinas geradoras. O corte da receita foi muito grande, as empresas estão sentindo. O que a Abrage tem buscado junto ao governo, junto à ANEEL, é tentar modular isso de tal forma que os investimentos permaneçam, a capacidade de investimento dessas empresas permaneça, que elas consigam prestar o serviço com a qualidade que prestavam antes, e esse debate a Abrage tem feito com o governo federal e com a ANEEL. Os estudos que balizaram esses valores foram feitos pelas superintendências da ANEEL, que forneceram esses valores. Nós temos um entendimento que esses valores ficaram abaixo da expectativa da Abrage, enquanto entidade representativa de todas as empresas. E olha, aí é uma questão a Abrage não tem, assim, para uma ou outra usina, porque as usinas têm características diferentes, As usinas têm características diferentes, são usinas de médio porte, de grande porte, usinas que estão mais, necessitam de uma maior inversão de recursos para operação e manutenção. Então, a Abrage tem procurado dialogar com o governo, e esse, aliás, é uma característica da Abrage, é de construir a partir da negociação e construir um cenário mais favorável. Então, tanto é que os senhores jamais vão encontrar uma nota da Abrage assim, de afrontamento do modelo. Não, a Abrage tem construído com o governo um caminho que não reproduza o modelo anterior,
que pagava mais do que, de fato, mereciam as usinas e encarecia para o consumidor final, isso a Abrage reconhece, mas busca um caminho que não seja o caminho dessa receita que se originou com a medida provisória 579. Em relação à repotenciação das usinas que tinham usinas que poderiam aumentar a capacidade e a medida provisória tolheu, elas aguardam uma regulamentação da ANEEL, da agência reguladora, que é quanto que será pago para que esse investimento seja feito. Porque uma coisa é operação e manutenção. Tu tem uma usina, ela gera 10 mega, ela tem uma potência instalada de 10 mega, tu vai passá-la para 20 mega. Bom, além da operação e manutenção, tu terá também que amortizar aquele investimento para que ela passe de 10 para 20. Então, essa regulamentação de como é que vai se dar essa remuneração do investimento para dobrar a capacidade ou triplicar a capacidade da usina, ela tá como prioridade na ANEEL esse ano. A Abrage tem permanentemente dialogado com a ANEEL no sentido de que saia essa regulamentação até para que essas usinas possam sair do papel. Só aproveitando o gancho, vou aproveitar, então, já encaminhar uma pergunta também. Nessa condição dos investimentos que o senhor vem colocando aqui, e colocou antes que a ONS, a Empresa de Pesquisa Energética e o Conselho Nacional de Política Energética, que são uma avalia o curto, médio e longo prazo delas, o que a Abrage tem hoje de conhecimento dos encaminhamentos de investimentos futuros, tanto em valores para a região sul, especificamente, e também especificamente o Rio Grande do Sul, quanto a quantidade de energia que será gerada, porque nós estamos falando aqui no déficit de energia, na dificuldade que se tem. Agora, tenho certeza que a preocupação é debater o problema, que não ocorra mais, e, no final, evidentemente, o relatório encaminhando a possível punibilidade dos culpados de algo relacionado à CPI, mas, acima de tudo, o investimento para que nós não possamos ter esse déficit de energia, que foi mesmo colocado aqui, que nós teremos 50% da necessidade aí de energia nos próximos anos, mas não estamos vendo o investimento. Então, aonde que seriam os valores e se isso tudo já foi encaminhado, tanto na ANEEL, quanto nos órgãos ambientais, quanto com aprovação no governo federal? Deputado Redecker, a vantagem no modelo hoje existente, que foi implantado em 2004 pela então ministra Dilma, em relação ao modelo que vigia em 2001, quando nós tivemos racionamento no país, é de que, na época, e aí é questão de modelos, na época o setor de energia estava voltado muito para o mercado, estava voltado para privatizações, recursos do BNDES eram utilizados para privatização de empresas, a própria CE aqui foi privatizada, e as geradoras, por exemplo, elas disputavam, há uma condição diferente de disputa de como ocorria antes e como ocorre hoje. Por exemplo, uma usina, no modelo anterior a 2004, ganhava quem pagasse o maior valor pelo aquele potencial para utilizar aquele rio. Então, por exemplo, tu tinha um aproveitamento. Se tu oferecesse 100 para utilizar aquele aproveitamento e o outro oferecesse 200, ganhava o que oferecia 200. Isso fazia com que, em vez de repassar para o consumidor final 100, tu acabava repassando 200, que ia para a conta do consumidor final. Em 2004 mudou o modelo e o leilão passou a ser, bom, quem é que produz energia nesse rio aqui a 100? O cara que diz, não, eu produzo 80, ele ganha. Então, mudou o enfoque e passou a ter um planejamento de médio e longo prazo. Então, mudou o enfoque de energia meramente como produto de prateleira e passou a ter esse vetor de desenvolvimento social e de desenvolvimento econômico do país. Então, uma das grandes vantagens que tem esse novo modelo a partir de 2004 é tu ter uma empresa de planejamento energético. O que a gente não pode se esquecer em relação a isso, e quanto a isso a Abrage elogia o fato do planejamento ter voltado para o país. A medida 579 é uma medida que pegou muito forte as empresas, isso não há como negar, nem a Abrat, nem a Abrage, ninguém nega, nem as empresas, todo mundo, mesmo as empresas federais, elas estão sentindo no caixa, isso não sou eu, é só ler sobre a Eletrobras, todas elas estão sentindo. Então, é preciso achar um ponto de equilíbrio entre
entre modicidade tarifária para o consumidor e sobrevivência das empresas. Esse ponto de equilíbrio a Abrage tem lutado por ele. Agora, não há como não exaltar, por exemplo, a retomada do planejamento estratégico de médio e longo prazo que havia se perdido no período anterior. Então, a outra questão, alguém falou, alguém não, me perdoe, deputado, me perdoe. O deputado, acho que o deputado Catarina e o deputado Júlio Redecker, eu acho que tocaram na mesma questão de se o reajuste, o deputado Frederico Antunes, se aquela diminuição de valor agora voltou num valor mais elevado. São duas coisas diferentes. E aqui eu não quero defender medida de governo, mas eu só quero explicar do ponto de vista técnico. A redução do valor da tarifa de energia foi uma redução estrutural do ponto de vista da concepção de como se paga energia para as usinas já amortizadas. Ou seja, do ponto de vista estrutural, se a usina já está amortizada, recebe só operação e manutenção. O que nós da Abrage discutimos é que nós achamos que esse valor de operação e manutenção está muito baixo e tem que subir. Então, é isso. A questão do preço hoje da energia, e que a AES teve o reajuste, é que nós estamos enfrentando, como aconteceu, aliás, o outro dos 3 períodos foi o de 2001, nós estamos hoje enfrentando, numa série de 84 anos, nós estamos enfrentando, o país está enfrentando, o terceiro pior momento da hidrologia do país. O outro foi lá em 2001 e o outro foi lá em 1940 e não sei quanto, eu não sei precisar o ano, se o colega Braga, que é um colega aposentado da CETES, souber, e eu quero saudá-lo aqui presente, foi ex-presidente da empresa, está aqui prestigiando a CPI, quero saudá-lo, mas é uma questão conjuntural. Então, nós temos que separar, nós, entidades, políticos, os governos, enfim, quem é contra, quem é a favor, e quando nós temos que separar coisas que são do ponto de vista estrutural daquilo que é conjuntural. Hoje ninguém pode negar que a falta de chuva ela tem contribuído. Bom, tinha que ter feito mais térmica, então, para não depender da água, pode fazer, mas cada térmica que for feita e que não for utilizada, ela recebe mesmo quando não é utilizada, porque não tem sentido nenhum empresário botar uma usina e ficar esperando a hora que alguém vai pagar. Não, quando tu faz a térmica, tu paga, usando ou não usando. Então, quando se diz assim, tinha que ter mais térmica para se faltar água, fazer... Bom, mas a sociedade daí tem que pagar mais caro para ter aquela térmica sem ser utilizada. Então, saber chegar no ponto de equilíbrio entre o que é necessário, né, pelo um planejamento organizado e aquilo que a sociedade está disposta a pagar, esse é, na verdade, o grande ponto assim, que a gente tem que construir. A gente não pode depender da vontade de São Pedro, é verdade, mas a gente também não pode sair a construir termoelétrica esperando que um dia vai usar, se de fato não é necessário. Eu acho que o país tem crescido mais, do ponto de vista do consumo de energia, mais do que era, inclusive, previsto. Nós tivemos... Bom, aqui no Rio Grande do Sul, eu não sou da área da distribuição, mas eu quero fazer um registro aqui. Historicamente, a demanda máxima ocorrida geralmente no mês de janeiro, fevereiro, no máximo em março, ela variava de um ano para o outro aí na casa de 5% no ano. Este ano, ela variou 10% em relação a 2013. Ou seja, nós passamos de uma demanda de pico de um valor para algo 10% acima. E só não houve problemas maiores porque as empresas transmissoras, representadas pela Abrat, fizeram os investimentos e apresentaram competência para, na verdade, fazer esse intercâmbio de energia entre os diversos estados e regiões do país, o que foi feito com sucesso, porque, embora a gente tenha tido problema aqui ou acolá, eles não se deram na transmissão e muito mais nas distribuidoras, aqui especificamente no estado, na CE, na S-Sul e na RGE, e nas cooperativas eu não vou falar porque eu não conheço o assunto só para encaminhar a pergunta que eu fiz anteriormente, eu não me senti prestigiado e contemplado na resposta, sobre os encaminhamentos dos investimentos feitos que existem para a geração de energia aqui para a nossa região. Se a Associação Brasileira das Empresas de Geração de Energia tem conhecimento de valores, especificamente do que está sendo feito e o que já está encaminhado?
Não, a Abrage, porque isso é do planejamento e da política de cada uma das suas empresas. O que, aqui no Rio Grande do Sul, a expansão do parque gerador, as suas fronteiras hídricas elas estão restritas hoje ao aproveitamento, ainda o último aproveitamento do Rio Uruguai, e os outros são pequenas centrais, a questão do carvão e, hoje, muito forte a questão da energia eólica. Com a Eletrosul, tem um parque em Livramento de 90 megawatts de potência instalada, está construindo entre Chuí e Livramento algo em torno de 500 megawatts. A Enerfin, que é uma associação da Elecnor, que é uma empresa espanhola, junto com a Veben e junto com a CE, um conjunto de parques que hoje totalizariam em torno de 500 megawatts de potência instalada, e outros investimentos privados na região sul, ali do Cassino e Rio Grande também, aí tudo na ordem de 2, 3 aproveitamentos de 100 megawatts. E eu acho que o futuro do Rio Grande do Sul na geração de energia elétrica, afora a questão do último aproveitamento do Rio Uruguai, é o carvão e a energia eólica. Essas são as fronteiras que tem, o carvão e a energia eólica, com características diferentes. A energia térmica gerada a partir do carvão ou a partir de qualquer outro insumo, a partir de uma determinação ou de um despacho, ele começa a operar em 2, 3 horas, 5 horas, enquanto que o vento ele complementa a térmica e a hídrica. Mas são as fronteiras hoje do Rio Grande do Sul, seria o carvão e a energia eólica. Senhor presidente, só para fazer aqui uma... Pois não, deputado Frederico. Eu, quando me manifestei em relação às manifestações de aumento e redução, logicamente até eu busquei frisar que houve uma redução e não dá para fazer a mistura das ações. Até uma, na verdade, ela tinha sido feita de uma forma que, do ano anterior, possibilitou o governo a fazer, porque houve um aumento de renda das geradoras. Então, isso foi repassado em torno de redução. Mas teve também um ato político porque aumentou o IPI, se eu não me engano, de alguns equipamentos ou de algumas coisas que era para compensar da bebida, se eu não me engano, das bebidas, né? Para criar uma certa equação. Então, junto com o discurso vamos dizer assim, do repasse da renda aumentada no ano de 2012, veio também a necessidade vamos dizer assim, da preservação das fontes de arrecadação, com a compensação do aumento do IPI das bebidas. E a questão da geração, eu fico preocupado, presidente, porque nós temos algumas linhas que estão se apresentando para quem sabe, administrarem o Brasil, algumas linhas de pensamento, administrarem o Brasil daqui para frente. Algumas delas, explicitamente, são linhas extremamente conservadoras, em termos de questão ambiental. São extremamente conservadoras, né? Aí eu fico pensando, se nós não temos outra solução, se não nós buscarmos a expansão, por exemplo, das fontes que são as mais abundantes em termos de produção de geração de energia, que são as fontes hídricas, as outras são reguladoras, né, são complementares, né? Não se fala em usina nuclear, né? É pecado falar em usina de carvão, hoje virou pecado. Foi dado pelo que não é praticado, né? A liberação da utilização de novo das fontes de carvão. A linha tronco, essa que vinha para dar uma... Porque, na verdade, não vinha carregar mais energia, ela vem só dar uma segurança mais na ponta do sistema, essa que vinha se eu não me engano, é Salto Santiago, aqui vinha Nova Santa Rita, né? Que veio de Tu, né? Veio de Itaipu, ou pelo menos traz, do Centro-Oeste, traz, das hidroelétricas, traz, vamos dizer assim, aumenta a capacidade, né, de transmissão. Ela também não está pronta. Se o Brasil está próximo a um colapso, por falta, a ponta do sistema, então, ela já está dentro do plano de dificuldade. Eu não sei se a minha interpretação ela carece de algumas observações ou de algumas correções, porque a gente está fazendo uma CPI no Rio Grande do Sul da energia, para discutir uma série de questões.
E uma delas é justamente o risco do Rio Grande do Sul, um estado que é o quarto estado maior produtor, né? Base industrial com produto interno bruto, né? Que significa uma percentual significativa, ou se não é importante para o superávit brasileiro, enfim. Né? Se o Rio Grande do Sul tiver qualquer risco de fornecimento de energia, consequentemente, nós temos também uma potencial diminuição do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, desses números, que são ruins para o Brasil e muito pior ainda para o Rio Grande do Sul. Esse risco ele existe, ele está agora na iminência de acontecer, nós sendo a ponta do sistema, com essa fragilidade que nós temos, importando mais de 50% da nossa geração. Nós importamos mais de 50%. Não tem perspectiva nenhuma agora de voltar a funcionar o carvão ou de qualquer hidrelétrica tipo a de Garabi, né, a funcionar, a dar sequência. O Rio Grande do Sul está com a luz vermelha acesa? Eu vou, deputado Frederico Antunes, encaminhar agora para o representante da ABRAT, que já responde as perguntas que o deputado Catarina o fez, e dando... Espera aí, deputado Catarina. Não só questão de ordem, presidente. Eu acho que, aqui já agradecendo e também fazendo uma autocrítica, eu acho, na lógica, a gente acabou, no ímpeto de fazer as perguntas, eu acabei acumulando e a gente não consegue ter a mesma qualidade, obviamente, porque tu não consegue mensurar e retomar as discussões. Eu ia sugerir que a gente pudesse estabelecer aqui um ping-pong, um bate-papo, porque daí fica muito mais informal. Pergunta, responde e consegue elucidar, porque senão, normalmente, as perguntas tu acaba perdendo o fio da meada. Eu acho que isso também acaba contribuindo significativamente para as nossas conversas. E já que o representante da ABRAT vai fazer a pergunta, eu gostaria que ele pudesse falar também, pegando o gancho do deputado Frederico, pudesse fazer a sua avaliação dos investimentos de 11 bilhões e 200 milhões, de que forma o senhor vê, e que possa fazer uma posição disso com relação à entidade, não a sua, mas à entidade. E também foi apresentado na sua explanação aqui que, em decorrência, que há uma política de reorganização da estrutura e que a Eletrobras, em decorrência disso, também está fazendo um processo de enxugamento. E se esse enxugamento, diminuição de demissões incentivadas, deriva qual o grau de percentual disso, de participação, de influência disso, em decorrência da medida provisória 579, que o senhor possa mencionar. Em cima dos prédios. Então, eu vou acatar, deputado Catarina, até para que nós possamos não perder o encaminhamento do debate e, acima de tudo, darmos o foco ao mesmo assunto. Então, eu passo ao representante da ABRAT, o doutor César, e aí, posteriormente, nós conversamos com a FECOERGS, o representante da FECOERGS, o SERGS, e da Seletra. Então, a palavra está à sua disposição, doutor César. Bom, primeiro eu vou tentar responder essa